A estrada de Damasco às nações. A missão que nasce da graça. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo, que foi um apóstolo que, ao meu ver, o que mais evangelizou, o que mais não apenas falou do amor de Cristo, mas discipulou pessoas. E quando a gente fala nisso, de pregação e discipulado, nós vemos que o fruto foi várias igrejas em vários países e em várias cidades, porque aquele homem pegou o chamado dele e falou: eu vou gastar a minha vida para Deus. E como que eu gasto a minha vida para o Senhor? Gastando a minha vida para com as pessoas. Então eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo de número 6. Atos 9. Verso 1 até o verso 6. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, quer ter mais fé? Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Se não tiver Bíblia, pode ler aqui no telão, que vai estar passando também. Diz assim o texto da palavra de Deus, subtítulo dessa mensagem, vou fazer a leitura na versão NVI. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, humildemente me apresento diante do teu altar com um temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os pecados que eu tenho cometido, pecados esses no meu olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo na minha conduta ou atitudes, te peço perdão. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que a tua palavra gere em nós vida e vida essa com abundância. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de ouvirmos a tua voz e sairmos daqui agraciados e desafiados, meu Pai, a te servir com alegria que caia por terra no nome de Jesus. Fala conosco por intermédio de tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um texto que vai falar sobre a conversão de Saulo, que depois ele vira Paulo. Mas para que a gente entenda um pouquinho tudo o que está acontecendo nesse momento, o livro de Atos dos Apóstolos ele vai tratando do nascimento da igreja e do desenvolvimento da igreja depois da morte e ressurreição do Cristo. Ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas tratam a vida de Jesus e o discipulado diário que Jesus tinha com os seus discípulos. Em primeira mão, os seus apóstolos, os 12, e depois todos aqueles que iam se convertendo ao cristianismo, sendo o pequeno Cristo. Mas até então não tinha a palavra cristão. Jesus então passa 3 anos com eles, fazendo sinais, milagres, maravilhas, anunciando o reino dos céus. Jesus morre, crucificado, ressuscita ao 3º dia, aparece para os seus discípulos, faz a grande comissão.
olha, vocês têm que ir para todas as nações, pregando o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O som aqui, por favor, diminui um pouquinho do som ambiente, por favor. Vocês vão batizar as pessoas, fazendo discípulos em todas as nações. Ótimo. Só que quando Jesus dá esse ensinamento, ele também fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas é bom a gente lembrar que nesse contexto do Senhor, que ele está falando, no primeiro século, já tinha uma grande perseguição. Tanto uma perseguição política por parte de Roma, Nero principalmente, e também uma perseguição religiosa por parte dos judeus que não gostavam do evangelho de Cristo que era pregado. Não gostavam. Então o que acontece? Tinha uma perseguição desde aquela época com Jesus e a igreja teoricamente ainda não tinha nascido. Só que o Senhor fala para as pessoas e para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que todos estavam assentados ali no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente, como um vento impetuoso, encheu toda aquela casa que estavam assentados e foram vistas sobre eles línguas repartidas como fogo e todos, a Bíblia diz, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E no meio disso, muitos que estavam em Jerusalém pela festa da Páscoa, que tinha passado há 50 dias após, e agora era a festa de Pentecostes, todos estavam passando e falaram, nossa, o que estão aqueles homens que estão falando? Eles estão cheios de mosto? Eles estão cheios de vinho? Porque eu estou ouvindo eles falarem dos oráculos, das maravilhas de Deus na nossa língua materna. Então tinha o pessoal da Alemanha, tinha o pessoal do Portugal, tinha o pessoal da Espanha, todos ouviram o evangelho na sua própria língua materna. Aí Pedro se levanta ali e fala, olha galera, a gente não tá cheio de moço não, a gente não tá bêbado. Isso aqui é a profecia de Joel que está se cumprindo, que o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Hoje se cumpre isso. E nós estamos falando das maravilhas de Deus. Estamos falando do Cristo que vocês mataram, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e virá julgar a sua igreja. Vai vir julgar toda a humanidade. E nesta pregação, a Bíblia diz que 3.000 almas se convertem. E como que foi a conversão? O que a gente precisa fazer agora? Arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino de Deus. A igreja então começa a crescer. E naquele momento em Atos dos Apóstolos, eles têm o nome agora de cristãos. Não tinha um templo como esse, aonde eles se reuniam, pessoal, em pequenos grupos, nas casas. Eles chegavam ali nas casas, pegavam a doutrina dos apóstolos, compartilhavam o pão e faziam orações. E a igreja ela ia crescendo, em Jerusalém principalmente. Só que as pessoas não gostavam dos cristãos. Aí em Atos capítulo de número 7, a gente vê que Estevão, um diácono, um cooperador na obra do Senhor, ele é morto. Por quê? Por pregar o evangelho, por anunciar e falar que ele era um cristão e a salvação por intermédio de Cristo Jesus. O que acontece? Pegam ele, levam para uma praça pública e apedrejam este homem. E na hora que está apedrejando, ele olha para o céu e fala, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem ali em pé para poder me receber. E ele adormece e o pessoal lincha ele com um monte de pedradas. Quem que estava segurando a capa dos homens que estavam apedrejando Estevão? Saulo de Tarso. Só que Saulo não era uma pessoa normal. Como assim não era uma pessoa normal, pastor? Ele era uma pessoa normal aos olhos por ser um ser humano, mas era uma pessoa muito bem conceituada. Porque o apóstolo Paulo ele era judeu, tinha cidadania romana, era poliglota, falava várias línguas, tanto grego quanto do aramaico, e também ali as línguas locais. Ele estudou juntamente com Gamaliel, um dos principais mestres do judaísmo, conhecido até os dias de hoje,
foi pupilo dele. Todo mundo acreditava e ouvia em Paulo. Ele tinha autoridade, ele dava exemplo. Quer ver um exemplo de judeu? Paulo. Quer ver um exemplo de um bom fariseu, estudante da lei e das escrituras? Saulo, Paulo. Ele era o exemplo em tudo, só que ele odiava cristão. Ele odiava crente. Ele não gostava. E ele então pega cartas. Ele pega cartas com as autoridades romanas, o governo romano, o mesmo governo que tinha autorizado matar a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ele pega essas cartas para irem para outras cidades, para que todos aqueles que expressassem a fé em Cristo fossem não apenas presos, mas eles tinham também autoridade para matar. Ele já tinha ouvido de Jesus, mas ele falou, não acredito nesse Messias. Eu não acredito nessas coisas. A minha crença não é essa. E ele vai a caminho de Damasco. Só que quando ele vai a caminho de Damasco ali, juntamente com uma gama de seguidores dele, a Bíblia diz, que nós acabamos de ler em Atos capítulo 9, uma luz aparece para ele. E quando essa luz aparece, ele está andando, ele fica cego, não consegue enxergar. Todo mundo que está ao lado de Paulo vê também a luz ali, mas não consegue entender nada do que estava acontecendo. E Paulo, naquele momento, só ele ali, cego, sem poder enxergar, limitado, escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta dele é, quem é, Senhor, que eu estou perseguindo? A voz continua, eu sou Jesus Cristo, a quem você está perseguindo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões eram utilizados para bater nos bois na hora que eles estavam nas lavouras e arando a terra. Ele está dizendo, duro é para você, Saulo, dar murro em ponta de faca. O único que se machuca é você. Por mais força que você se empenhe, dando murro em ponta de faca, só vai ferir você, a faca vai continuar ilesa. Ou seja, vir contra mim, contra as minhas diretrizes, contra o meu povo, é você estar se machucando a si mesmo. Você está se auto-sabotando. E ele fica cego, e ele pega naquele momento e fala, você vai até agora uma cidade, e ali eu vou mostrar para você o que a gente vai fazer. Duas coisas que a gente aprende com esse texto. Em primeiro lugar, pessoal, Paulo tinha zelo, mas caminhava em direção à morte. Ele era zeloso de boas obras. Atos, capítulo 9, versículo de número 1 e 2, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Olha o que diz o texto. Verso 1. Continua, verso 1. Respirava ameaças. O que movia Paulo? A gente respira para poder sobreviver, para poder viver. Até de uma maneira natural. O que Paulo respirava? Qual que era o combustível dele? Morte e ameaça. Eu gosto de matar crente. Eu gosto de perseguir todos aqueles que se dizem cristão. Se tá no meu trabalho, fala que é crente, vou azucrinar a vida. Eu gosto de perseguir isso. Era motivação de Paulo. Quem é crente, já que eu não gosto e tenho autoridade, vou perseguir. Ele perseguia a igreja do Cristo. Olha o verso de número 2. Pediu-lhe então cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, caminho com C maiúsculo, porque Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém que pertencesse a este caminho do Evangelho de Cristo, os levasse presos a Jerusalém. Então ele era muito zeloso, muito cuidadoso, ele era muito religioso e ele ficava muito acima de todos os outros também que expressavam a mesma fé. Ou seja, se alguém falava, quer ver um judeu exemplo? Quem? Paulo. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 1,
versículo 13 e 14. Gálatas, capítulo 1, verso 13 e 14. Paulo falando para a igreja na região da Galácia. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo não era qualquer um. Era uma pessoa que tinha currículo completamente habilidosa. Você não está falando com uma pessoa normal. Uma pessoa comum, não. Uma pessoa extremamente inteligente, com intelecto acima da média. Uma pessoa que tinha habilidades e competências que só de bater um papo com ele, você já se sentia inferior de tanta inteligência que o apóstolo Paulo tinha. E naquele momento ele usava todo esse zelo, todo esse cuidado, conhecia as escrituras, principalmente a Torá, os pergaminhos da lei também, ele conhecia todo, o decálogo, ele fazia boas obras, jejuava, acreditava na vinda do Messias, mas não nesse que veio. E por causa disso ele perseguia a igreja. Então a gente começa a perceber que Paulo não era um homem que não tinha religião, muito pelo contrário. Paulo era um religioso ao extremo. O problema não era a ausência da fé. O problema é que a fé que ele tinha, a convicção, toda a sua energia estava canalizada de uma maneira errada, ou melhor, na direção errada. Ele tinha conhecimento das Escrituras, mas ele não conseguia reconhecer o Cristo das Escrituras, que muda a vida, que transforma. E por causa disso, o que ele faz? Ele começa a perseguir a igreja. E no meio do caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Cristo, a pergunta é: por que você me persegue? Jesus pergunta. Olha que interessante. Jesus não pergunta: por que você persegue a minha igreja? Mas ele pergunta: por que você me persegue? E a gente, como igreja, se identifica nisso. Cristo, ele se identifica com o seu povo. Tocar na igreja do Cristo é tocar no próprio Cristo. Ferir os discípulos de Cristo é a mesma coisa que ferir a Cristo, porque Cristo está unido a eles. Guarde isso, pessoal. Guarde isso. A conversão, quando a gente se converte, não muda só a nossa relação com Deus, mas muda a nossa relação com o mundo. Paulo era perseguidor. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele fica cego, ele começa a tatear, ele começa a fazer ali, ser levado agora por outras pessoas. Ele fica limitado, não consegue fazer nada, mas é uma pessoa zelosa. E sabe o que a gente aprende com isso? Zelo, cuidado e bondade não significa que a gente é de Cristo. Ah, mas é uma pessoa tão boa. Tem boas intenções, mas não tem Jesus. Ah, mas é uma pessoa tão zelosa, tão agradável, mas não está com Jesus. A salvação, a graça vem em conhecer Jesus e o acesso ao céu vem por intermédio de conhecer a Cristo e andar com Ele. E Paulo, ele era zeloso de boas obras, mas estava indo para caminhos de morte. E o que a gente vem aprendendo com esse texto? Porque por mais que a gente tenha boas intenções, sejamos zelosos até mesmo de boas obras, se não fizermos isso motivados pelo Espírito de Deus e por causa de Cristo, é vã nossa fé. Porque tem um monte de gente que pode ser zelosa de boas obras, pode ter crenças, pode ter fé em outras coisas, mas se não tiver a fé em Cristo, igual o apóstolo Paulo, estava caminhando para a sua própria morte. E ele só mudou, meus irmãos, através da atuação do Espírito Santo. Então guarde isso. As pessoas não mudam porque eu e você quer mudar as pessoas. As pessoas mudam porque Deus toca no coração delas. Olha o que aconteceu com Paulo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha também
presenciado e visto a morte e a ressurreição do Cristo, porque ele era contemporâneo naquele momento, porque para ser um apóstolo tem que ter andado com Cristo, ou ser contemporâneo dele, participado da sua morte e ressurreição para ser um apóstolo. Ele depois foi considerado apóstolo, chamado por Cristo, por isso que o Senhor se apresenta para ele. Mas olha só, não adianta ele ouvir, Deus tocou no coração. Quantas pessoas já falaram para o apóstolo Paulo e nada aconteceu? Paulo se converte, Paulo vem para a igreja, Paulo, Jesus é o Messias. Não estou nem aí para isso, eu vou pegar e vou matar mesmo, vou perseguir cristãos, vou perseguir crentes e tal. Mas quando Deus toca no coração, o homem não tem opção. Quando Jesus quer salvar, eu e você não temos opção. Numa linha teológica fala graça irresistível. Eu não consigo resistir à graça de Deus. Se Deus quer me salvar, acabou. Eu posso tentar fazer o que for, não tem como. Quer ver um exemplo? Imagine eu resistir na graça. Paulo estava indo ali para caminho de Damasco, aparece uma luz agora aqui na frente dele, é o próprio Jesus, ele fala para Jesus, Jesus, ó, agora não dá, eu sei que o Senhor quer me salvar, mas agora não dá, tenho que ir lá para Damasco, tem uns crentes que eu preciso prender, depois a gente bate um papo, troca uma ideia. E ele vai embora? Não, não teve opção. Eu estava indo para matar crentes, eu estava indo para prender crentes, eu estava indo para fazer o mal. Mas quando Jesus, o Filho de Deus, ressurreto, Criador dos céus e da terra, o Deus Trino, aparece para mim, me envolve com laços de amor, quebra o meu coração e fala, meu Deus, como eu andei a minha vida inteira sem experimentar dessa graça. O perseguidor agora torna-se perseguido. Ele vai para uma casa, fica sentadinho, Deus chama um servo dele chamado Ananias. Ananias, vai lá, que você vai orar por um homem. Ah, é, Senhor, vou orar? Quem que é o homem que eu tenho que orar? Você vai orar por Saulo de Tarso. O quê? Saulo de Tarso? Peraí. Senhor, ele mata a gente. Ele mata quem é crente. Ele não gosta de crente, não. Se eu falar que eu vou lá orar por ele, é que ele vai me matar mesmo. Vai lá, porque para mim ele é o vaso de honra. Ele chega lá. Irmão Paulo, tudo bom? Tudo, como você tá? Você tá bem? Tô. O Senhor mandou vir aqui orar por você. Ananias coloca as mãos sobre Paulo e ora sobre ele. A Bíblia diz que escamas dos olhos de Saulo, que agora é Paulo, caem e ele é cheio do Espírito Santo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele falou, não, preciso anunciar. Eu preciso anunciar essa graça, eu preciso anunciar o Evangelho, eu preciso anunciar este amor que me embriagou de uma tal maneira que eu não consigo mais ser quem eu era. Ele mudou a minha vida e agora eu tenho que anunciar, olha, Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Mas espera aí, imagine a luta do apóstolo Paulo indo para cidades que ele prendia crente e agora ele fala, me converti. Ah, se converteu, sei. E a gente gosta de usar esse jargão, né? Fez tanta coisa de errado, pintou 7 no mundão, aí agora fala que é crente. Aconteceu com Paulo. Ó, Jesus salva. Ah, Paulo, fez tanta besteira, matou tanta gente, agora fala que você está convertido e mudado. Para, Paulão, com isso. Mas isso acontece com o apóstolo Paulo. Aí a gente vê a segunda coisa. Segundo lugar que a gente aprende. De perseguidor a perseguido entre as nações. O apóstolo Paulo então começa a saber mais de Jesus, ter mais relacionamento com o Senhor. Eu quero mais de Deus, eu tenho que não ficar só para mim. Eu tenho que falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu tenho que ensinar do amor de Jesus para as pessoas. Aquilo inquietava o apóstolo Paulo. E isso é uma coisa que deve inquietar o coração da igreja do Cristo, os nossos corações. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Ele. Eu preciso gastar tempo da minha vida discipulando pessoas e falando. Eu não posso ficar apenas preocupado com os meus deveres, com as minhas tarefas e não me doar para as pessoas. Se eu e você estivermos fazendo isso e não estamos discipulando, pregando o Evangelho e falando do amor de Deus para as pessoas, nós não estamos cumprindo a grande comissão do Senhor.
Temos que evangelizar as pessoas e para isso a gente tem que se desgastar, tem que renunciar ao nosso tempo, renunciar muitas vezes à nossa família para poder se dedicar ao outro, orar pelo outro, evangelizar o outro. Paulo se desgastou e em Coríntios ele fala: eu me desgastei por vocês, igreja de Corinto, e continuarei me desgastando. Porque eu sei que a minha recompensa não é aqui na terra, é lá nos céus. E eu sei quem eu tenho servido aqui na terra. Ou seja, se eu e você estamos muito mais preocupados com as nossas coisas, nosso lazer, nosso trabalho, e não em falar do amor de Deus para as pessoas, para que também saibam e experimentem esse amor, nós não estamos cumprindo a grande comissão. Aí é muito fácil, pessoal, nesse primeiro dia que nós estamos fazendo aqui de obra missionária, falar de Jesus. Aí eu só vou perguntar: tá bom, é muito bonito, quantas pessoas está discipulando durante a semana? Quantas pessoas está discipulando na outra semana? Quantas pessoas você está se desgastando além da sua casa para ir visitar e orar por elas e levar o evangelho? Esse mês da igreja perseguida é para que a gente possa pensar como que está o nosso cristianismo, porque aqui vai ser muito bonito e a gente vai apresentar uma série de orações, mas o que às vezes nós como igreja estamos fazendo? Porque acaba agora o culto de domingo, a minha questão é: Renato, quem que você vai pregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta? Para quem você vai visitar? Para quem que você vai se doar? Senão aqui é muito bonito. Aí passa uma semana, a gente vem aqui no outro domingo, e aí, para quem que você se doou e gastou 1h30 pregando, falando e ensinando a palavra? Não, para ninguém. Isso é cumprir o grande comissão? Mas às vezes, isso é um confronto para a gente, porque estamos muito mais preocupados com as nossas agendas. As nossas agendas. O que eu tenho, o que eu vou pedir, o que eu faço. Sabe o que Paulo fez? Foi enviado pela igreja. E olha como ele se desgastou. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Atos capítulo 13, verso 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a boa obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Paulo falou: eu gastei a minha vida em estudo, em coisa, agora eu vou gastar a minha vida em pregar o evangelho para outras pessoas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está renunciando a sua vida em favor da pregação do evangelho? Fala. Pode falar. Isso é um confronto, porque sabe qual vai ser a resposta nossa? Não, pastor, não estou fazendo nada. E agora, nós vamos agora, como igreja, nos envergonhar. Como assim a gente vai se envergonhar? Eu vou mostrar todas as viagens missionárias de Paulo e como ele se desgastou. Aí a gente vai ver se a gente está fazendo alguma coisa. Aí eu olhei nesse texto e falei: Jesus amado, me dá um pouco mais de graça, me dá um pouco mais de tempo para eu poder me dedicar. Então vamos lá? Ele pega na Antioquia, fala: preciso pregar, outras pessoas precisam conhecer. E se outras pessoas precisam conhecer, eu preciso fazer o quê? Sair daqui. Primeira viagem missionária, relatada em Atos capítulo 3 até 13 e 14. Primeira viagem missionária que ele faz. Ponto de partida, ele vai para Antioquia da Síria. Quem que é o companheiro dele início de ministério? Barnabé. Não vou sozinho, eu vou pregar. Olha as regiões que o apóstolo Paulo passa. Ele passa para as seguintes cidades. Ele prega em Chipre, Salamina, Pafos, Pergê, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Não tinha automóvel. Sabe como ele ia? Na camelada, a pé. Preguei em Chipre, saio de Chipre, me desgasto, vou para outro lugar. Vou para Salamina, depois vou para Pafos e assim por diante. Olha que interessante. Essa viagem começa aonde? No ambiente da igreja de oração, jejum e adoração. A igreja de Antioquia não vai enviar Paulo e Barnabé por um impulso humano, mas em resposta à direção do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam orando, tinham mestres e profetas, e naquele momento o Espírito fala o que para eles? Separa Paulo e separa Barnabé.
Deus escolhe essas pessoas para fazer essas obras. Chamam eles aqui. Vamos impor as mãos. Vocês vão agora fazer uma viagem missionária. Deus quer usar a vida de vocês. Se cumprir em Atos 9, eu vou mostrar para ele, Ananias, o quanto ele vai, isso é lindo, só que a gente não lê, né? O quanto ele vai padecer pelo meu nome. O que é padecer? Sofrer pelo meu nome. Então não existe aquele evangelho que fala assim, ó, venha para Cristo e pare de sofrer. Não existe isso não, irmãos. Nós acabamos de ver ali que na Síria e no Iêmen tem pessoas que estão com Cristo. Pararam de sofrer? Continuam sofrendo, alguns pararam porque foram para a glória. 2 milhões de pessoas, perseguição tão severa, menos de 600 mil. Morrem por causa de Cristo. Eles não estão orando para ter uma casa própria. Eles não estão orando para ter uma porta de emprego aberta. Eles não estão orando para poder dar mais recursos para sua família e lazer para sua família, não. Eles estão orando, Senhor, independente do que aconteça comigo, eu amo o Senhor e quero morar no céu. Eu quero morar no céu. E isso está acontecendo agora. É nesse momento. Não é que aconteceu ano passado. 2026, está acontecendo agora. A gente vai sair daqui e vai comer uma bela de uma comida. Eles não vão ter nem o que comer e dependendo podem morrer. E nós vamos continuar a nossa vida. Isso é um alerta para a igreja de como que está o nosso cristianismo. Ou o cristianismo da igreja brasileira. Olha só, a missão cristã nasce primeiro de uma estratégia. Não nasce de uma estratégia em primeiro lugar, mas nasce de uma igreja que ouve o Espírito. E quem que tem que ouvir o Espírito? Eu e você. Deus vai colocar pessoas para que a gente pregue o Evangelho, fale o Evangelho, porque nessas primeiras viagens missionárias de Paulo, ele vai em cada uma das sinagogas anunciar a Cristo aos judeus e depois também aos gentios. Ele passa de Antioquia da Pisídia, muitos rejeitam a palavra. As pessoas não querem ouvir de Jesus. Ah, não quero ouvir de Jesus, não, é normal. As pessoas não querem ouvir de Jesus, ele continua pregando mesmo sem as pessoas quererem saber de Jesus. Mas daí tinham gentios que não eram judeus que começaram a se alegrar. Que legal! Esse é o evangelho. Aí Paulo, ele cura no nome de Jesus um aleijado. Em que cidade? Na cidade de Listra. Ele cura um aleijado. Quando ele acaba de curar um aleijado, a galera se junta, apedreja ele e deixa ele como morto no chão. Imagina, vou orar por uma pessoa aqui. Eu acabo de orar por essa pessoa é curada na hora. Aí o pessoal lá fora me bate de uma tal maneira que eu fico como morto. Você tem que me levar para o hospital. Aconteceu com Paulo. Perseguição da igreja. Aí Paulo para? Não, eu vou para a minha segunda viagem missionária. Paulo sai dessas cidades e vai para outra viagem missionária. Atos 15 até Atos capítulo 18. Mas quem que é o companheiro de Paulo agora, na segunda viagem missionária? Ele está com Silas, ele depois vai ficar com Timóteo e com Lucas, o evangelista que escreve o Evangelho de Lucas, que é o Novo Testamento. Regiões e cidades que ele fala. Ele passa pela Síria, pela Cilícia, por Derbe, por Listra, por Frígia, Galácia, que faz a igreja, por Troade, por Filipos, que ele faz a igreja em Filipenses, ali em Filipo, em Tessalônica, que depois ele escreve 1º e 2º Tessalonicenses, Bereia, para os crentes de Bereia, Atenas, Coríntio, 1º e 2º Coríntios, e Éfeso. O apóstolo Paulo se desgastava para o Senhor Jesus. Essas pessoas que não conhecem, eu vou pregar. Eu vou falar. E quando o apóstolo Paulo está pregando, sabe por quê? Ele vem uma visão de um macedônio falava, por favor, atravessa a Macedônia e vem nos salvar. Paulo, então, impelido pelo Espírito Santo, fala, estou indo para lá agora. Eu vou pregar. Se prepare e vai lá para Macedônia para poder pregar. E nisso começam as missões urbanas e transculturais de Paulo. Ele começa a passar por cidade em cidade. Quando ele chega lá em Filipos, tem uma mulher que era Lídia, vendedora de púrpura, que estava ali vendendo púrpura e ela tinha um espírito maligno. Paulo faz o quê? Sai dela, espírito maligno. O espírito maligno saiu. Pessoal, gostou? Não gostou. Vamos prender Paulo. Ele estava com Silas. Quando prendem Paulo e Silas, colocam na prisão, você sabe, né? Ali é a história. Eles estavam presos por pregar o evangelho, mas antes de pregar, tomaram logo uma chibatada, para ficar esperto. Tomaram várias chibatadas, eles presos lá. Mãos presas, com correntes. Naquela época, um pedaço de madeira segurava as mãos aqui, no tronco,
correntes nos pés também presas aos troncos. Limitação. Ele aqui de um lado e Silas. Começaram a reclamar porque estavam presos? Não. Ô Paulão, lembra daquele louvor lá? Que louvor? Nossa, lembro sim daqueles corinhos antigos. Lógico que eu lembro, Silas. Puxa aí. Se começarmos a orar, o que vai acontecer? Este templo treme, este templo... Começaram a louvar, Atos capítulo 16. O que acontece? A prisão começa a chacoalhar, um terremoto, as portas de cada uma das jaulas ali, das prisões, começam a se abrir, o carcereiro vem e fala, meu Deus, a galera fugiu, agora o meu chefe vai me matar, antes que ele me mate, eu me mato. Ele pega a espada, tira, quando ele vai se degolar, Paulo fala, filho, não faça isso não, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, não faça mais nenhum mal a ti. Aí o carcereiro entra na cela onde estava Paulo, tremendo, não entendendo nada que estava acontecendo. Daí ele falou assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo chega no carcereiro e fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Mas peraí, é só crer no Senhor? Não. Só que a gente não pega o texto e continua lendo. Ah, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Aí a pessoa não se converte há 4, 5, 6 anos. Tem um processo. Vamos continuar lendo o texto. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Primeiro evangelismo, depois discipulado. Pega o carcereiro, leva para a casa dele. Paulo anuncia para o carcereiro, para a esposa, para a família. Fala do evangelho. Eles se batizam. Depois de se batizar, aí sim. Mas a gente gosta de pregar versículo isolado e falar, crê no Senhor Jesus Cristo. Não, tem que crer, acreditou, discipula. Gasta tempo, vai na casa. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, está indo em quantas casas, meus irmãos? Só pergunta, só pergunta. Prega, discipula, gasta tempo. Ah não, já preguei, agora é Deus. Não, o que Paulo fez? Pregou, foi lá, falou com o carcereiro, foi salvo o carcereiro, foi salvo a família. Porque tem um processo gradual pedagógico de ensino, pregação querigmática para anunciar o evangelho, depois que a pessoa fala, eu creio, então agora vem que eu vou te discipular intencionalmente. Isso sabe o que vai ser quando a gente fala de discipulado intencional, pessoal? É a gente depois de um dia de trabalho, trabalhou até 6, 7, chega 8 horas da noite em casa, eu tenho que tomar um banho depois e ir lá discipular alguém. Mas peraí, pastor, mas tá cansado, chegou do trabalho. Não importa, eu vou na casa de alguém visitar. Eu vou na casa de alguém orar. Mas você trabalhou o dia inteiro e estudou? Trabalhei o dia inteiro, estudei, ainda vou visitar, vou orar, vou gastar a minha vida. Paulo fez isso. Aí ele foi também aonde? O carcereiro se converte. Depois ele vai em Tessalônica, tem oposição. Ele vai em Bereia. Você acha que tem oposição em Bereia? Ele começa a pregar o evangelho, os crentes bereanos, os mais antigos aqui vão lembrar. Quem que é crente bereano? O crente bereano é o seguinte, deixa eu ver, Paulo falava, deixa eu ver se está na Bíblia o que ele está falando mesmo. Ele prova se aquilo que está sendo pregado está na Bíblia. E a gente tem que ser crente bereano. Tem que ver se tudo que está sendo dito nas pregações do pastor, de qualquer outro líder, se está na Bíblia. Então imagina Paulo pregando, o pessoal avaliando. Deixa eu ver se está na Bíblia, senão eu vou pegar esse cara. Deixa eu ver se está na Bíblia, senão eu vou dar logo uma questionada nele. Paulo tinha o quê? Dificuldades e oposição mesmo no meio da igreja. Quando ele chega em Atenas e Corinto, uma cidade completamente não apenas idólatra, mas pessoas completamente inteligentes, porque tinha cultura, primeiro século, greco-romana, uma cultura helenista, que gostava de adorar o saber, as filosofias do período pré-socrático, dos filósofos. Imagina, nesse primeiro século, pessoal, tinha Sócrates também, tudo contemporâneo, tinha Aristóteles, olha só, um monte. Paulo fala, preciso pregar para essa galera que é intelectual. Aí ele chega lá em Atenas, vários deuses, várias estátuas, chegando lá em Atenas, depois de passar por tudo isso. Vai lá em Atenas, tem uma estátua falando, ao Deus desconhecido. Aí tinha um lugar que os filósofos inteligentes se reuniam, as pessoas com QI elevado, que era chamado Areópago, ou Aerópago,
Que eles vinham lá, subiam e falavam as suas dissertações, a sua retórica, a oratória sobre um determinado tema. Paulo fala assim: eu conheço esse Deus desconhecido. A galera, para com isso. Se é Deus desconhecido, como que você conhece? Ah, você quer ver quem é esse Deus? Esse Deus desconhecido é Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que era prometido e começou a pregar para a galera. O que acontece? Uma igreja em Corinto. O poder do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo fala, sabe por que eu abro a boca e prego o evangelho, eu prego as escrituras? Porque as minhas palavras não consistiram apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus. Quando eu falo de Jesus, o Espírito Santo toca nos corações. Então, meu irmão e minha irmã, abra a boca e fale de Jesus no seu trabalho. Abra a boca e fale de Jesus no meio da tua família. Abra a boca e fale de Jesus no meio dos seus colegas de faculdade, na sua escola, no colégio. Fale de Jesus. Paulo fez isso. A igreja, nós precisamos aprender a olhar todas as áreas da nossa vida como campos missionários. Meu colégio é um campo missionário, a faculdade é um campo missionário, meu trabalho é um campo missionário, minha família é um campo missionário. Tudo é um campo missionário que eu posso falar de Jesus. Ele constitui ali as igrejas? Sim. Aí vai para a terceira viagem missionária. Atos capítulo 18, depois vai também até o 23. Terceira viagem missionária. Regiões e cidades. Olha essa daqui que interessante. Galácia fez ali a carta aos Gálatas. Detalhe, a região da Galácia tinha uma decápolis, 10 cidades. Então ele pregou ali em 10 cidades. Depois fez a igreja aos Gálatas. Frígia, Éfeso, tinha igreja. Macedônia, Grécia, também tinha ali que era perto. Coríntios, Troade, Mileto e depois no final, Jerusalém. Percebeu que ele voltou nas igrejas? Ou seja, não adianta eu só evangelizar, eu tenho que cuidar. Preguei o evangelho, tá? Como que você tá? Você tá bem? Deixa eu te visitar, deixa eu conversar com você. Eu passei em Éfeso, larguei na mão dos outros? Não, deixa eu ir lá, deixa eu sentar intencionalmente. Evangelho, pregação efetiva, evangelismo efetivo é relacionamento pessoal. Fale para a pessoa, se você quer ganhar alguém para Jesus, se relacione com ela. Sem relacionamento, você não ganhará as pessoas para Jesus. Agora pergunte para a pessoa que está do seu lado, que é esse crente aí abençoado. Está se relacionando com as pessoas? Porque tem gente que não se relaciona e quer ganhar gente para Jesus. Tem gente que não se relaciona e quer ganhar gente. Imagina! Aí detalhe, é função do pastor. Pastor nada, é do discípulo. É do discípulo. Vocês que são meus discípulos, pregar evangelho a toda a nação e também vocês criam discípulos. Você é discípulo de Cristo, pode fazer outros discípulos. Não é só o pastor que tem que fazer isso, não. Aí você vem cá na minha casa, vamos tomar um café, vamos evangelizar, vamos gastar tempo. É assim que ele fez. Paulo faz o quê? Ele volta às igrejas para poder firmar elas na fé. Isso é relatado nessa terceira viagem missionária. E olha que interessante, na terceira viagem o foco muda um pouco, porque Paulo não está apenas abrindo frente de trabalho, mas Paulo está fortalecendo as igrejas, ensinando os discípulos e consolidando as comunidades. Não adianta eu só falar de missões ou pregar e evangelizar. Se eu não sento para fortalecer, não adianta. Por isso que a gente vê, pessoal, trabalhos de evangelismo. Quantos ganhou Jesus Cristo? 60. Conheceram, tá? Quantos que você discipulou dentro da igreja? Ou em alguma comunidade? Ah, nenhum. Porque evangelismo e discipulado envolve tempo, disposição, renúncia, dedicação. Evangelizei, aceitou Jesus? Ótimo. É igual que na igreja. A pessoa veio para a igreja, aceitou o Senhor Jesus Cristo. Ótimo. Aceitou, acabou aí? Não, agora tem a trilha. Discipulado, batismo. Precisa começar a crescer na fé para ser cuidado. Ah, não, fui lá na casa, a pessoa aceitou Jesus, tal. Agora Deus que guarde e fique com essa vida aí, que agora eu já estou indo para outra.
Aí a pessoa não fica na igreja, nossa, faz tempo que eu não vejo fulano de tal, tá? Você acompanhou, você cuidou, você ligou, você fez alguma coisa? Tá dando para entender? Essa palavra nos confronta, sabe o quê? O nosso cristianismo. Porque às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, gostamos de falar muito, ou nos posicionar ou dar opinião, mas fazemos muito pouco no que é renúncia e trabalhar para o reino de Deus. Ah, mas pastor, às vezes eu trabalho, nós trabalhamos, mas às vezes nós somos considerados como servos inúteis ainda. A Bíblia diz isso. Quem só faz o que deve ser feito. O apóstolo Paulo se desgasta. A missão não é apenas levar, nós aprendemos com Paulo na terceira viagem, pessoas a uma decisão momentânea. Missão envolve discipular, ensinar, formar e pregar para a igreja permanecer firme. Paulo, então, depois de fazer várias igrejas, constituir presbíteros, ele chega no final do seu ministério, no final de sua vida. Batendo um papo agora com Timóteo, um jovem pastor em ascensão, que vai ficar na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo fala: Timóteo, estou aqui numa prisão, estou aqui em Roma, naufragamos ali em Malta, mas Deus falou que ninguém ia se perder. Acabou meu ministério, minha vida está acabando. Eu posso olhar para trás e dizer: vós sois o selo do meu apostolado. Ou seja, eu sei que Deus me chamou porque eu vejo a obra de Deus na vida de vocês, que eu preguei o evangelho. Agora, Timóteo, eu estou finalizando meu ministério, estou preso aqui, daqui a pouco vou ser decapitado ali. Nero vai ser implacável comigo, vou morrer. Mas, Timóteo, eu estou feliz. Sabe por quê? Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Agora, Timóteo, está guardado para mim uma coroa de justiça, uma coroa de glória. E não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Segundo Timóteo, ele trata isso. Sabe o que a gente aprende? Ele, como servo de Deus, não tinha como a vida dele como preciosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha melhor atuação e aquilo que eu mais gosto de fazer é pregar o evangelho, é falar de Jesus para as pessoas, é gastar a minha vida em favor do outro, para que o outro também tenha essa mesma graça. Que o Senhor possa, nessa manhã, nos despertar como igreja, para que a gente possa ser transformados por Ele. Se coloque de pé no nome de Jesus, nós vamos orar. Paulo fez várias viagens missionárias, saindo da sua casa, de um lugar às vezes de conforto, para poder fazer a obra. Nem todo mundo vai ser um apóstolo Paulo. Nem todo mundo vai ser um missionário que vai fazer missões transculturais. Nem todo mundo vai sair às vezes do estado que está. Nem todo mundo. Mas todos nós somos discípulos de Cristo e podemos falar de Jesus para pessoas. Que o Senhor nos desperte, porque hoje nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus e ela possa gerar em nós uma vida. E tudo isso que o apóstolo Paulo fez, sabe por quê? Por amor às outras almas. Oremos.